Livro A Voz do Silêncio. Este livro foi dividido em 6 partes. Esta é a parte 3. Fragmento: Os dois caminhos. E agora, ó Mestre de compaixão, mostra o caminho para os outros homens. Olha todos aqueles que, procurando admissão, esperam na ignorância e na escuridão para ver abrir-se o portão da boa lei. A voz dos candidatos. Não irá você, mestre da sua própria compaixão, revelar a doutrina do coração? Diz o mestre. Os caminhos são 2, as grandes perfeições são 3, 6 são as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará deles? Quem entrará primeiro neles? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos 2 caminhos em um, a verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, afastando-se da erudição, ensina a sabedoria, revela uma história de sofrimento. Ah, como é lamentável que todos os homens possuam a laia e estejam em unidade com a grande alma, mas que, mesmo tendo a laia, tirem dela um proveito tão pequeno. Olha como, da mesma maneira que a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelo pequeno e pelo grande. Ela se espelha nos menores átomos e, no entanto, não consegue alcançar o coração de todos. Ah, como é lamentável que tão poucos homens possam tirar proveito da dádiva, do presente de valor ilimitado que é a compreensão da verdade, a percepção correta das coisas existentes e o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: Ó, mestre, o que devo fazer para alcançar a sabedoria? Ó, sábio, o que fazer para obter a perfeição? Busca pelos caminhos. Mas, ó Lanu, antes de começares a viagem, deves ter um coração puro. Antes de dares o teu primeiro passo, aprende a discernir o que é real do que é falso, o transitório do eterno. Aprende acima de tudo a ver a diferença entre o aprendizado mental e a sabedoria da alma, entre a doutrina do olho e a doutrina do coração. Sim, a ignorância é como um recipiente fechado e sem ar. A alma é como um pássaro preso. Ele não pode cantar, e nem sequer mover uma pena. O cantador fica imóvel e entorpecido, e morre de exaustão. Mas mesmo a ignorância é melhor que um aprendizado mental sem a sabedoria da alma para iluminá-lo e guiá-lo. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer num espaço sem ar. Para viver e colher experiência, a mente necessita de amplitude, de profundidade e de pontos que a levem na direção da alma de diamante. Não procures tais pontos no reino de Maya, mas eleva-te acima das ilusões e busca o eterno e imutável Sati, sem confiar nas falsas sugestões da fantasia. Porque a mente é como um espelho, ela acumula pó enquanto reflete. Ela necessita a brisa suave da sabedoria da alma para afastar o pó das nossas ilusões. Tenta, ó iniciante, unir tua mente e tua alma. Evita a ignorância e evita do mesmo modo a ilusão. Volta o teu rosto para longe dos enganos do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Eles são falsos. Mas, dentro do teu corpo, o santuário das tuas sensações, procura, no impessoal, pelo homem eterno. E, depois de localizá-lo, olha para o teu interior. Tu és Buda. Evita o elogio, ó devoto. O elogio leva à autoilusão. O teu corpo não é o seu eu. O teu eu é em si mesmo destituído de corpo. E nem os elogios, nem as críticas, o afetam. A vaidade, ó discípulo, é como uma torre elevada a qual subiu um tolo arrogante. Lá ele se senta com solidão e orgulho, sem ser percebido por ninguém exceto por si mesmo. O falso conhecimento é rejeitado pelo sábio e espalhado ao vento pela boa lei. A roda da boa lei gira para todos, os humildes e os orgulhosos. A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração, para os eleitos. Os primeiros repetem, orgulhosamente: Vejam, eu sei. Os últimos, que fizeram sua colheita humildemente, confessam em voz baixa: Isso é o que eu ouvi. Grande peneira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei se movimenta rapidamente. Ela mói de dia e de noite. As cascas sem valor são levadas para longe do grão dourado. O dejeto é separado da farinha. A mão do karma guia a roda. As voltas que ela dá marcam as batidas do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha, o falso conhecimento é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, a tua farinha deve ser amassada com as águas claras de Amrita. Mas se tu amassas a casca com orvalho de Maya, só poderás criar alimento para as pombas negras da morte, os pássaros do nascimento, da decadência e do sofrimento.
Se te disserem que para tornar-te um Arhan tu deves deixar de amar a todos os seres, diz a eles que eles mentem. Se te disserem que para conquistar a libertação tu tens que odiar a tua mãe e descuidar do teu filho, rejeitar teu pai e chamá-lo de dono de casa, e renunciar ao sentimento de compaixão por todos os homens e animais, diz a eles que estão falando falsidades. É assim que ensinam os tirticas, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado é produzido pela ação e a bem-aventurança surge da absoluta inação, diz a eles que estão equivocados. A impermanência da ação humana, a libertação que a mente alcança da escravidão, através da cessação do pecado e dos erros, não são para os eus divais. Assim afirma a doutrina do coração. O Dharma do olho é a corporificação do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporificação de Bodhi, o permanente e o eterno. O lampião brilha quando a mecha e o combustível estão limpos. Para torná-los limpos, é necessário um limpador. A chama não sente o processo da limpeza. Os galhos de uma árvore são sacudidos pelo vento, o tronco permanece imóvel. Tanto a ação como a inação podem encontrar espaço em ti, o teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma tão límpida como um lago na montanha. Queres tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, ó Lanu, não creias que estar sentado em densas florestas, em orgulhoso retiro e afastado dos homens. Não creias que viver comendo raízes e plantas, e matando a sede com a neve da grande cordilheira. Não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não penses que quebrar os ossos e rasgar a pele e os músculos te unirá ao eu silencioso. Não penses que quando os pecados da tua forma grosseira forem vencidos, ó vítima das tuas sombras, o teu dever para com a natureza e a humanidade estará cumprido. Os seres abençoados desdenharam fazer isso. O leão da lei, o senhor da compaixão, percebendo a verdadeira causa do sofrimento humano, abandonou de imediato o descanso agradável, mas egoísta, das calmas selvas. Deixando de ser um Aranyaka, ele se tornou o instrutor da humanidade. Depois que Julá ingressou no Nirvana, ele pregou nas montanhas e na planície, e fez discursos nas cidades, adivais homens e deuses. Semeia ações amáveis e colherás os seus frutos. A omissão de um ato de compaixão equivale a cometer um pecado mortal. Assim diz o sábio. Iras absterti ida agir? Não é assim que tua alma ganhará sua liberdade. Para alcançar o Nirvana é necessário obter o autoconhecimento, e o autoconhecimento é resultado de ações amáveis. Deves ter paciência, candidato, como alguém que não teme o fracasso nem busca o êxito. Fixa o olhar da tua alma sobre a estrela cujo raio tu és, a estrela flamejante que brilha dentro das profundidades sem luz do ser eterno, os campos sem limite do desconhecido. Deves ter perseverança como aquele que é capaz de tudo suportar eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem, aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti sabe, porque é feito de conhecimento, não pertence à vida passageira. Este é o homem que foi, que é e será, para o qual nunca chegará a hora final. Se quer escolher uma paz e um descanso agradáveis, discípulo, semeia com as sementes do mérito os campos das colheitas futuras. Aceita as angústias do nascimento. Sai da luz solar e fica na sombra, abrindo espaço para outros. As lágrimas que molham o solo árido da dor e do sofrimento produzem as flores e os frutos da retribuição kármica. Desde a fornalha da vida humana e da sua fumaça, surgem chamas que têm asas, chamas purificadas que se elevam e avançam sob a visão kármica, e que tecem, finalmente, o tecido glorioso das 3 vestimentas do caminho. Estas vestimentas são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, o manto sublime. O manto Shangna, é verdade, pode adquirir a luz eterna. O manto Shangna só garante Nirvana da destruição, ele interrompe renascimento, mas, ó Lanu, ele também mata a compaixão. Assim os Budas perfeitos, que dominam a glória de Dharmakaya, já não podem ajudar a salvação humana. Será que os EUS serão sacrificados pelo eu, e a humanidade, pelo bem-estar de alguns? Deve saber, ó iniciante, que este é o caminho aberto, o caminho da bem-aventurança egoísta, rejeitado pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes é o segundo. Vestir o manto humilde de Nirmanakaya é renunciar à bem-aventurança eterna do eu, para ajudar na salvação do homem.
Alcançar a bem-aventurança do Nirvana e renunciar a ela é o passo supremo, o mais alto, no caminho da renúncia. Deve saber, ó discípulo, que este é o caminho secreto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram o eu para beneficiar os eus mais fracos. No entanto, se a doutrina do coração é excessivamente elevada para ti, se necessitas ajudar a ti próprio e tens medo de oferecer ajuda a outros, então, tu, que tens um coração tímido, deve ser alertado a tempo. Fica contente com a doutrina do olho a respeito da lei. Deves ter esperança, ainda assim. Porque se o caminho secreto é inatingível neste dia, ele estará ao teu alcance amanhã. Deve saber que nenhum esforço, nem o menor deles, seja na direção correta ou na direção errada, pode ser apagado do mundo das causas. Nem a fumaça dispersa fica sem vestígios. Uma palavra ríspida dita em vidas passadas não é destruída, mas volta sempre de novo. A planta da pimenta não fará com que nasçam rosas, nem a delicada estrela de prata do jasmim se transformará em espinho ou cardo. Tu podes criar neste dia as tuas possibilidades para o teu amanhã. Na grande jornada, as causas plantadas a cada hora produzem, cada uma, a sua colheita de efeitos, porque uma rígida justiça rege o mundo. Com o impulso poderoso de uma ação que jamais erra, ela traz vidas de felicidade ou de sofrimento para os mortais, resultados kármicos de todos os nossos pensamentos e ações anteriores. Recebe, pois, aquilo que o mérito guardou para ti, ó tu que tens coração paciente. Preserva a boa disposição e permanece contente com o destino. Este é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, em sua dor e seu sofrimento, nascem junto contigo, se alegram e choram uma vida após a outra, acorrentados às tuas ações prévias. Age por eles hoje, e eles irão agir por ti amanhã. É do germinar da renúncia do eu que surge o doce fruto da libertação final. Está condenado a perecer aquele que, por medo de Mara, evita ajudar o ser humano para não atuar em função do eu. O peregrino que deseja resfriar seus membros exaustos em águas correntes, mas não ousa fazer isso, por temor da correnteza, corre o risco de sucumbir pelo calor. A inação cuja base é o medo egoísta só pode produzir maus frutos. O devoto egoísta vive sem um propósito. O homem que não enfrenta o trabalho designado para ele na vida, vive em vão. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a raça humana e a tua família, para com os amigos e os inimigos, e fecha a tua mente para o prazer e o sofrimento. Faz com que se esgote a lei da retribuição kármica. Obtém-se diz para o teu futuro nascimento. Se não pode ser o sol, então deve ser um humilde planeta. Sim, se não podes brilhar como o sol do meio-dia sobre a montanha nevada da pureza eterna, então, ó neófito, deves escolher uma trajetória mais humilde. Aponta o caminho, ainda que palidamente perdido na multidão, assim como faz a estrela vespertina para aqueles que avançam no escuro. Observa Migmar enquanto, sob seus véus vermelhos, o seu olho percorre a terra adormecida. Vê a aura ígnea da mão de Lyagpa estendida para proteger amorosamente as cabeças dos seus ascitas. Ambos são agora servidores de Nima, deixados em sua ausência como observadores silenciosos na noite. No entanto, em kalpas passados, ambos foram Nimas brilhantes, e em dias futuros poderão tornar-se novamente dois sóis. São assim as ascensões e as quedas provocadas pela lei kármica na natureza. Deve ser como eles, Olenu. Dá luz e conforto para o peregrino que se esforça, e procura por aquele que sabe ainda menos que tu, aquele que em completa desolação aguarda faminto pelo pão da sabedoria e pelo pão que alimenta a sombra, sem um instrutor, sem esperança ou consolação, e faz com que ele escute a lei. Diz a ele, ó candidato, que quem faz do orgulho e do amor próprio escravos da devoção, quem, agarrando-se à existência, ainda assim coloca sua paciência e sua submissão a serviço da lei, como uma doce flor colocada aos pés de Shakyatub Pará, se torna um Srotapati neste nascimento. Os siddhis da perfeição podem estar muito, muito longe, mas o primeiro passo foi dado, ele entrou na corrente e pode obter a visão da águia da montanha e a audição da tímida lebre. Diz a ele, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode dar-lhe de novo conhecimento, aquele conhecimento que foi dele em dias anteriores. A visão de um deva e a audição de um deva não são obtidas em um curto nascimento. Deve ser humilde, se queres alcançar a sabedoria. Deve ser mais humilde ainda, depois que tiveres a sabedoria sob teu domínio. Deve ser como o oceano, que recebe todas as correntes e rios.
A poderosa calma do oceano permanece inalterável, ele não o sente. Restringe teu eu inferior pelo teu eu divino. Restringe o divino pelo que é eterno. Ah, grande é aquele que matou o desejo. Ainda maior é aquele em quem o eu divino matou o próprio conhecimento do que é desejo. Vigia o inferior para que ele não rebaixe o mais alto. O caminho para a libertação final está dentro do teu eu. O caminho começa e termina fora do eu. Não elogiada pelos homens e humilde é a mãe de todos os rios, segundo a visão orgulhosa do Tirtica, ainda que esteja cheia das águas doces de Amrita, a forma humana é vazia de acordo com a visão dos tolos. Contudo, o lugar de nascimento dos grandes rios é a terra sagrada, e aquele que tem sabedoria é honrado por todos os homens. Os alhãs e os sábios de visão ilimitada são raros como a flor da árvore Udombara. Os alhãs nascem à meia-noite, junto com a planta sagrada de 9 cetros, a flor sagrada que se abre e se desenvolve no escuro, a partir do puro orvalho sobre a base congelada das altitudes cobertas de neve, em alturas que o pé de um pecador não pode pisar. Não é possível, ó Lanu, tornar-se um arra no mesmo nascimento em que a alma começa a ter um desejo profundo pela libertação final. Ó ser ansioso, nenhum guerreiro que se oferece para viver a batalha intensa entre o vivo e o morto, nenhum recruta pode jamais ver rejeitado seu direito de entrar no caminho que leva ao campo de batalha. Porque ou ele vencerá, ou cairá. Sim, se ele vencer, o Nirvana será seu. Antes que ele abandone a sombra do seu veículo mortal, aquela fonte fecunda de angústia e dor ilimitada, nele os homens homenagearão um grande e sagrado Buda. E se ele cair, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que ele matou na última batalha não voltarão à vida no seu próximo nascimento. Mas se quiseres alcançar o Nirvana, ou deixar de lado o prêmio, não deixa que a tua meta seja o fruto da ação e da inação, ó ser de coração destemido. Deve saber, ó candidato à dor ao longo dos ciclos, que o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para assumir os sofrimentos da vida secreta é chamado de 3 vezes honrado. Notas de rodapé. Umas 2 escolas da doutrina de Buda, a esotérica e a esotérica, são chamadas respectivamente de doutrina do coração e doutrina do olho. Na China, de onde os nomes chegaram ao Tibete, a Bodhidharma, religião da sabedoria, as qualificava de Tsungmen, escola esotérica, e Qiaomen, escola esotérica. A primeira delas é chamada assim porque é o ensinamento que emanou do coração de Gautama Buda, enquanto que a doutrina do olho foi o produto da sua cabeça ou cérebro. A doutrina do coração também é chamada de selo da verdade, ou verdadeiro selo, um símbolo encontrado na abertura de quase todas as obras esotéricas. 2. A árvore do conhecimento é um título dado pelos seguidores da Bodhidharma àqueles que alcançaram o ponto mais alto do conhecimento místico, os adeptos. Nagarjuna, o fundador da escola Madhyamika, era chamado de Árvore do Dragão, e o dragão simboliza a sabedoria e o conhecimento. A árvore é homenageada porque foi sob a árvore de Bodhi, sabedoria, que Buda recebeu seu nascimento e a sua iluminação, pregou seu primeiro sermão e morreu. 3. O coração secreto é a doutrina esotérica. 4. A alma de diamante, Vajrasattva, um título do Supremo Buda, o Senhor de todos os mistérios, chamado de Vajradhara e Adimbuda. 5. Sati, a realidade e verdade única, eterna e absoluta, fora da qual tudo é ilusão. 6. Conforme a doutrina de Shinsen, que ensina que a mente humana é como um espelho que atrai e reflete cada átomo de pó, e deve ser, tal como o espelho, observada e libertada de pó todos os dias. Shinsen foi o 6º patriarca do norte da China, e ensinou a doutrina esotérica de Bodhidharma. 7. O eu que reencarna, chamado pelos budistas do norte de verdadeiro homem, que se torna, em união com o eu superior, um Buda. 8. Veja a primeira nota de rodapé deste fragmento segundo. O budismo esotérico das massas. 9. Esta é a fórmula costumeira que antecede as escrituras budistas, e que significa que aquilo que se segue foi registrado pela tradição oral direta a partir de Buda e dos Aryats. 10. A imortalidade. 11. Ratapala, o grande Aryá, se dirige da seguinte maneira a seu pai, na lenda chamada Ratapala Sutrasani. Mas como todas as lendas semelhantes são alegóricas, isto é, o pai de Ratapala tem uma mansão com 7 portas, é necessária a advertência contra aqueles que aceitam as lendas literalmente. 12. Os ascetas brahmanes. 13. O eu que reencarna. 14. A sabedoria verdadeira e divina.
15. O eu superior. O sétimo princípio. 16. Nossos corpos físicos são chamados de sombras nas escolas místicas. 17. Buddha. 18. Uma floresta, um deserto. Aranyaka, um eremita que se retira para as selvas e vive em uma floresta, quando se torna um yogi. 19. Julai é o equivalente chinês do termo Tathagata, um título atribuído a cada Buda. 20. Todas as tradições do norte e do sul concordam ao afirmar que Buda abandonou sua solidão assim que resolveu o problema da vida, isto é, assim que recebeu a iluminação interior, e passou a ensinar publicamente à humanidade. 21. Cada eu espiritual é um raio de um espírito planetário, de acordo com o ensinamento esotérico. 22. As personalidades ou corpos físicos são chamados de sombras e são evanescentes. 23. A mente, manas, o princípio pensante ou eu no homem, é mencionado como conhecimento, porque os eu são chamados manasaputras, os filhos da mente, universal. 24. Veja a nota de pé de página número 138. 25. Veja a mesma nota de pé de página número 138. 26. O manto Shangna, de Shangnavesu de Rajagriha, o terceiro grande alhá ou patriarca, como os orientalistas chamam a hierarquia dos 33 alhats que disseminaram o budismo. Manto Shangna significa, metaforicamente, a aquisição da sabedoria com a qual o nirvana da destruição, da personalidade, é alcançado. Literalmente, é o manto da iniciação dos neófitos. Edkins afirma que esta roupa feita de grama foi trazida à China desde o Tibete na dinastia Tong. Quando um arhan nasce, esta planta é vista crescendo em um lugar limpo, diz a lenda chinesa e também tibetana. 27. Praticar o caminho das paramitas significa tornar-se um yogi com a intenção de ser um asceta. 28. Amanhã significa o próximo renascimento ou reencarnação. 29. Dos preceitos da escola Prasanga. 30. Grande jornada é o ciclo completo de existências, em uma ronda. 31. Marte. 32. Mercurio. 33. O Sol. Nyama, o Sol na astrologia tibetana. Migmar ou Marte é simbolizado por um olho, e Lyagpa ou Mercúrio por uma mão. 34. Buddha. 35. Srotapati, ou aquele que entra na corrente do Nirvana. A menos que ele alcance a meta devido a alguma razão extraordinária, ele raramente poderá alcançar o Nirvana em um só nascimento. Usualmente se diz que um Shela começa o esforço de subida em uma vida e o conclui ou alcança a meta apenas no 7º nascimento sucessivo. 36. Referência ao eu inferior e pessoal. 37. Um asceta brahmane que visita santuários sagrados, especialmente locais de banhos purificadores. 38. Os Tirthikas são seguidores das seitas bramânicas mais além dos Himalaias, que são chamados de infiéis pelos budistas da Terra Sagrada, Tibete e vice-versa. 39. Visão ilimitada ou visão psíquica, visão sobre-humana. A um arhan se atribui a capacidade de ver e saber tudo, tanto à distância quanto presencialmente. 48. Planta Shangna. Veja sobre este ponto a nota de um trecho anterior. O manto Shangna, de Shangnavesu de Rajagriha, o terceiro grande alhá ou patriarca, como os orientalistas chamam a hierarquia dos 33 alhats que disseminaram o budismo. Manto Shangna significa, metaforicamente, a aquisição da sabedoria com a qual o nirvana da destruição, da personalidade, é alcançado. Literalmente, é o manto da iniciação dos neófitos. Edkins afirma que esta roupa feita de grama foi trazida à China desde o Tibete na dinastia Tong. Quando um arhan nasce, esta planta é vista crescendo em um lugar limpo, diz a lenda chinesa e também tibetana. 41. O vivo é o eu superior imortal, e o morto, o eu inferior pessoal. 42. Veja a nota de pé de página número 138. 43. A vida secreta é a vida como Nirmanakaya.